Continuação da história A Janela do Meio, de Elizabeth Gauch. Ela estava prestes a se tornar ela mesma. Então, durante um momento, seus pensamentos se voltaram para os temores da noite precedente. Estava possuída por um espírito? Não. Aquela coisa alada que sentira em si não era um espírito estranho, porém ela mesma, a verdadeira Judy. E todas aquelas estranhas lembranças, aquelas emoções, não podia compreender. Era melhor esquecê-las. Aceitaria a explicação que Ian lhe dera, que importava tudo aquilo agora que ela se sentia integralmente, mas era preciso que se fortalecesse. Naqueles benfazejos espaços, seu eu comprimido ia poder se dilatar, e sobre aquelas montanhas ela poderia, com suas asas, alcançar outras altitudes. Prometeu a si mesma ser um severo cirurgião, suprimir tudo quanto a embaraçasse e tolhesse, a fim de que suas asas pudessem se abrir livremente. Um latido violento junto dela fê-la abrir os olhos. Sarah, belicosamente plantada nas quatro patas, mostrando os dentes, com o pelo eriçado, trocava um olhar fulminante com um imenso cão-lobo, de cor selvagem, de pé ante elas, entre os fetos. Judy deu um salto e tomou Sarah nos braços. Esta grunhia e esperneava, pois era inclinada a tomar sempre instantaneamente a ofensiva, qualquer que fosse o tamanho do adversário. Ela acreditava mais na força moral do que na força física e ia se atirar imediatamente sobre uma das patas de trás do adversário antes que este tivesse tempo de refletir. O cão-lobo, um cavalheiro na sua espécie, olhava-as com um ar de desprezo. Depois deu-lhes as costas e se pôs a coçar-se. Lochiel! Gritou uma voz, e Ian MacDonald apareceu. Ele descia das alturas, deslizando e tropeçando. Ora, o teu cão mais não fez do que nos desprezar, disse Judy para tranquilizá-lo. Sarah é belicosa. Sarah, cala-te! E ela deu-lhe um leve tapinha no dorso. Não a castigues, disse Ian. Coloca-a no chão e eu cuidarei dela até que se acalme. Judy obedeceu. Estás subindo ou descendo? Ou apenas vieste até aqui? Perguntou-lhe Ian. Fico aqui, disse Judy, e ela parecia serena. Vou fazer o mesmo. Ele se assentou junto. O cão-lobo, que lhes deu as costas, deitou-se e dormiu. Sarah avançara até o fim da corda da coleira e bufava, como se estivesse com uma crise de asma. Despertaste incrivelmente cedo, disse Ian, demonstrando surpresa. Tu também? Judy retrucou, um pouco agastada. Sim, eu venho até aqui quase todas as manhãs. Mesmo depois de um duro dia de trabalho? Sim. Judy olhou o vale estendido aos seus pés. Suponho que vens para ver a tua utopia? Disse em tom brincalhão. Ian enrubesceu. Gostaria, murmurou ele, que esquecesses minhas estupidezes
de ontem. Judy voltou-se bruscamente para ele e o fitou com um olhar sério. Eu não tive o propósito de te aborrecer, disse ela. Apreciei muito o que disseste a respeito de tua utopia. Foi a vez dela enrubescer. Fez uma pausa e prosseguiu. A ideia que fazia de ti se modificou muito e para melhor. Ela tornou a olhar o vale. Muitos entre nós nunca dizem realmente o que pensam, e muito menos o que sentem. Isso é tão estúpido. Suponho que temos medo de parecer pretensiosos. E assim, nunca somos nós mesmos em relação aos outros e muito menos em relação a nós mesmos. Eu creio que é fácil sermos nós mesmos neste vale, disse Ian. Aqui estamos em um mundo muito sólido, onde não cabem as ilusões. É o que espero, disse Judy. Eu desejo me libertar das ilusões e de todas as coisas que nos criam obstáculos. Que coisas? Ian perguntou. Uma imensidão de quinquilharias que nos pertencem, retrucou Judy, e também das convenções idiotas, dos deveres que, em verdade, não o são, dos divertimentos tolos, criados para matar o tempo? Vê, nós somos pessoas de fortuna, despreocupadas, e quanto mais ricos nos tornamos, mais nos rodeamos de obstáculos. Tem-se a impressão de que se estufa. Ian observou sua frágil silhueta e sorriu. Não tens o aspecto de uma pessoa despreocupada. Pelo menos não és estufada. Podes passar pelo fundo de uma agulha? Oh, não se trata de mim. Tento seriamente não ter a corcova dos camelos como as pessoas ricas, mas não é fácil. Não se trata apenas de uma questão de regime. Suponho que, vamos dizer, que se trate de renunciar. Renunciar, esta é a palavra, a fim de penetrar em outros planos da vida. O diálogo parece sem sentido se não nos lembrarmos da passagem evangélica de Marcos, capítulo 10, versículos de 24 a 26, em que se imagina um camelo entrando pelo fundo de uma agulha. Esta extrema dificuldade ilustra o perigo espiritual daqueles que confiam em suas riquezas. Nota do autor. Nota do tradutor. Ian se pôs a rir. Creio que estou dando a impressão de ser imprecisa e pueril, disse Judy com voz humilde. Logo em seguida, entretanto, ele assumiu um ar sério. Desculpa-me, não é de ti que rio. É um pensamento que me ocorre. Talvez possas encontrar aqui o melhor regime a seguir, ou, como disseste, a maneira de renunciar. Por quê? Porque as utopias só podem ser construídas na solidão. Já disseste isso, mas quanto a mim, eu não construo uma utopia. Então, por que pões tanto intento em passar pelo fundo da agulha? Por que tantos esforços para não acumular a corcunda que mencionaste? Queres insinuar que eu construo uma utopia dentro de mim mesma? Compreendo. Ela fez uma pausa e, por sua vez, se pôs a rir. Vê, agora te confiei os meus pensamentos, como antes me confiastes os teus. Estamos em igualdade de condições.
Não, disse Ian, e se pôs a desenhar círculos no chão com sua bengala. Judy suspirou. Ela sabia o que viria em seguida e desejava permanecer tranquila. Era uma das coisas inexplicáveis a respeito das quais preferia não pensar. Ontem, disse ele, eu parecia um louco. Peço-te que me perdoes e não penses mais no que se passou. Foi como se um outro homem tivesse tomado posse de mim. Ainda aquela história de possessão. Judy quis descartar-se daquele pensamento. Não, disse ela. Eram apenas as antigas recordações que permanecem vivas em uma casa e que se podem apoderar de nós. Nada mais do que isto? Não pensemos mais no que sucedeu. Não pensemos mais, Ian repetiu. E eles permaneceram silenciosos alguns momentos, engolfados em pensamentos. Acreditas, Judy perguntou subitamente, que as pessoas possam continuar a viver em suas casas depois da morte? Quem sabe, disse ele prudentemente, eu diria que alguns podem. Não seria isso o que ocorreu conosco? Não, eu não creio. Os espíritos vivem a sua vida. Todos nós vivemos assim. Isso depende do mundo em que os espíritos vivem. Judy o fitou com os olhos muito abertos e se lembrou dos 3 mundos diferentes que ela havia confrontado em Regent Street. Queres dizer que podemos escolher depois da morte e não permanecer no mundo dos espíritos? Sim, ele respondeu. Há em nós um germe, uma centelha que não pode florir até que encontre um solo conveniente. E quando se der isso, ela estará florida para sempre? É quase amedrontador. Sim, se escolheste o teu mundo, é preciso que te entregues a ele. Creio, disse Judy repentinamente, que é tempo de voltar para o desjejum. Lancemos um olhar àquele lugar antes de partir, disse Ian. Fê-la contornar o pequeno lago que repousava no seu semicírculo de rochedos. Suas águas estavam sombrias e impenetráveis. Que profundidade tem? Judy perguntou. Ninguém o sabe e ninguém sabe o que guarda em suas profundezas. Ele piscou os olhos, fitando-a. Presumo que alguns dos meus selvagens ancestrais atiraram ali os seus inimigos. Eram implacáveis os teus ancestrais. E talvez, retomou ele, ali se tenham atirado quando a vida lhes parecia pesada demais. E convidou-a a contornar um grande rochedo atrás do qual se escondia a entrada de uma gruta. Entraram. Não era grande, mas se constituía em um perfeito abrigo. Uma fonte minúscula murmurejava ao fundo e a água corria entre os cascalhos que atapetavam o solo. Depois se atirava tão discretamente no lago que sua negra superfície polida não era perturbada. O alto da gruta, em forma de torre, era purpurino e verde sombrio. A umidade ali formava como que gotas de diamantes e dir-se-ia que uma miríade de pequeninas velas estavam acesas. Era bastante alta para que pudessem se manter de pé. É um lugar adorável, disse Judy. Essa montanha se chama Ben Falaik e nós estamos na gruta Ben Falaik, se bem que os granjeiros a chamem de Gruta MacDonald. É o ideal para quem quiser se ocultar
tem a fonte para se dessedentar e o lago para se banhar. E nada para se comer? Ian brincou. Não, eu me sinto feliz por ter o destino de ser o senhor de Glenswillig em pleno século XX, ao invés de no século XVIII. Tua cabeça toca a parte mais alta. Se tivesses de te abrigar aqui, estaria sob medida. Eles permaneceram lado a lado na pequena caverna, rindo como duas crianças. Ian estava de pé, à entrada, dando as costas para o lago e a claridade da manhã lavada pela chuva. Em um jogo de luz e sombra, seu rosto parecia o do homem do quadro existente na câmara. O riso dela morreu. Partamos, disse. E ela enveredou por uma passagem contra a luz do sol. Desceram a montanha. Os cães, agora reconciliados, corriam em seus calcanhares. Caminhando, eles falavam despreocupados da paisagem, do tempo que fazia, do carro, dos hábitos que Sarah e de Lochiel, mas Judy não deixava de se sentir surpresa para consigo mesma. Falara aquele estranho como nunca o fizera a qualquer pessoa. Se Charles tivesse ouvido, morreria de espanto. Ela era habitualmente reticente quanto aos seus próprios pensamentos íntimos e julgava que Ian, por sua vez, também o deveria ser reservado. E, no entanto, não experimentara nenhum momento de embaraço. Era como se estivesse falando consigo mesmo. Separaram-se no bosque de Lariços. E Judy chegou atrasada para o desjejum. As semanas se passaram e os visitantes, esses estrangeiros, como denominava desdenhosamente Angus, começaram a se acomodar e a encontrar seus lugares no mundo de Glenswillig. Sir James, Lady Cameron e Charles procuraram e encontraram distrações que lhe permitiam matar o tempo. Judy, porém, começou a deitar raízes e adquirir certos hábitos, como se tivesse a intenção de se instalar ali para sempre. Os limites de sua vida em comum, na qual transitavam apenas 4 personagens e Sarah, se tornaram mais amplos e englobaram Angus, Elspeth, a criada, MacGregor, um faz-de-tudo incompetente para qualquer coisa, Ian, seu cão Lochiel e, enfim, seu tio, o comandante Murray, e sua irmã Jane. Eram estes os habitantes do mundo de Glenswillig. Entretanto, a Judy parecia que havia um outro mundo no interior daquele, mais secreto, no qual não havia ninguém mais além dela, Ian e Angus. Todos os três, ela cogitava, viviam no santuário de Glenswillig, enquanto os demais apenas conheciam os pátios exteriores. Não obstante, todos pareciam muito satisfeitos. Sir James, que viera à Escócia a contragosto, visto que se encontrava na idade em que não se tem vontade de ir a parte alguma, agora que estava ali, sentia-se feliz. Ardoroso pescador à linha, todas as manhãs se dirigia ao meio do lago, onde permanecia em um bote a maior parte do tempo, presa dessa curiosa paralisia de corpo e espírito que incomoda os pescadores no mundo inteiro. Mas estava visivelmente contente nas raras vezes em que conseguia fisgar qualquer coisa. Lady Cameron bordava e se queixava de sua sorte, mas como bordar e lamentar ocupam muito as pessoas, ela estava talvez
um pouco mais feliz do que julgava. Charles se sentia irremediavelmente infeliz. Judy vivia uma existência estranha e afastada, e bem pouco permanecia junto dele. Nas raras ocasiões em que estavam juntos, ela se comportava a seu respeito como quem cumprisse um dever religioso. E isso constitui uma ofensa que nenhum homem dotado de amor próprio pode suportar, senão um único instante. Mas, exteriormente, Charles se resignava. Era pouco inclinado a fazer cenas e dava-se conta de que qualquer coisa mudara em Judy e ela estaria grandemente necessitada de solidão. Nada entendia de psicologia, não obstante amava-a o suficiente para compreender que a moça vivia um momento particular em que era necessário deixá-la tranquila se desejasse que tudo desse certo com ela. E deixava-a tranquila, mas não conseguia divertir-se sozinho. Às vezes ia à pesca com Sir James, outras ajudava Lady Cameron a preparar as meadas para seus bordados. Mas tanto uma quanto outra dessas ocupações eram insípidas. A única consolação era a caminhada, a companhia do Major Murray e de Jane, e os passeios que de carro fazia com eles. O comandante era um velho cavalheiro loquaz que servira na Índia e falava com uma voz de clarim. Era um hábil atirador, apreciava tagarelar sobre a política dos conservadores e de Winston Churchill, e apreciava os encantos de Lady Cameron. Ia à caça com Charles, conversava com Sir James e dirigia cumprimentos e gentilezas a Lady Cameron. Todos o apreciavam muito, em particular esta última. Por sua vez, Jane era também muito querida. Eles a consideravam uma jovem amável e sensata que, Deus fosse louvado, não se parecia em nada ao irmão. Era bonita, vestia-se bem, era dotada de um espírito aberto e não tinha ideias que pudessem ser tomadas por estapafúrdias. Judy, em outros tempos, tolerá-la-ia com acrimônia, mas agora prestava-lhe uma polida e justa atenção. Jane, quando não ia à caça com Charles e o comandante Murray, permanecia assentada com Lady Cameron. Como Ian havia previsto, elas se entendiam bem e lhe confiava suas preocupações. A principal delas se relacionava com o próprio irmão, Ian. Ian não era assim antes, lamentava-se ela. Foi este lugar que o deixou estranho. Em Londres era perfeitamente normal. Tínhamos juntos um pequeno e bonito apartamento e ele era, então, perfeitamente cordial e razoável, um pouco sonhador, talvez, e inclinado ao socialismo, porém nada que saísse do normal. Queres dizer que ele usava gravatas vermelhas e escondia um bolso preparado para certas situações, ou que envergava aquelas camisas negras ou outra qualquer coisa terrificante do mesmo gênero? Perguntou Lady Cameron. Talvez fosse melhor que tivesse feito tudo isto? Jane suspirou. Disse que as ideologias terminadas em ismo nos levam sempre para o camiseiro. Nisto tendes razão, mas é como a erupção da rubéola, logo se sente melhor. Lady Cameron teve resmungos aprovadores.
Mas, desde que Ian está aqui, Jane prosseguiu, tristemente, ele se tornou muito fechado. Devia vender esta propriedade a algum novo rico, que se sentiria muito feliz em comprá-la devido à pesca, mas não quer? Pôs tudo a perder para vir viver aqui? Ora, esta propriedade não vale nada. Veja, aqui só existem gaivotas, uma casa arruinada e granjeiros muito pobres. Como poderá manter-se aqui sem dinheiro? Ele se impôs uma tarefa pesada demais. Está acima de suas forças e Ian se mata de trabalhar. Não vai a parte alguma, não vê ninguém, tornou-se esquisito. E se eu vos falasse de suas ideias? Não precisas falar disto, minha querida, apressou-se em dizer Lady Cameron. As ideias de pessoas preocupadas e que não ganham dinheiro são geralmente amargas e desagradáveis. Revolução, impostos e coisas deste gênero. E, entretanto, fique certa de que Sir James e eu também estamos oprimidos pelos impostos. Ian não tem preocupações deste gênero, disse Jane. Mas é pior. É bastante natural que o pobre tenha ímpeto de exterminar o rico. Ele, porém, alia ideias medievais sobre a utopia a outras, franciscanas, sobre a pobreza dos beneditinos, sobre a vida monástica, tudo associado a um sentimentalismo jacobita, a uma confusão espiritualista. Enfim, isso não me agrada. A mim menos ainda, disse Lady Cameron com convicção. E eu espero que ele não vá incutir tudo isso na cabeça de Judy. Ela se deixa muito facilmente impressionar pelo absurdo. Ele não se encontra muito com Judy, disse-lhe Jane para serená-la. Ian trabalha muito e não faz muitas visitas. Evidentemente, disse Lady Cameron. Em seguida, ela silenciou, aparentemente absorvida no cuidado de enfiar a agulha. A pausa se manteve por algum tempo. Pobre Charles, suspirou inesperadamente Jane. Ele me preocupa muito. A mim também, disse Lady Cameron, de modo inexpressivo. Um jovem de boa família e sem um objetivo seguro, um Anderson do tronco do Worcestershire. Fez-se silêncio de novo. Era exato que Ian e Judy se viam muito pouco, mas todos aqueles que faziam parte do mundo de Glen Suilag compreendiam, sem saber como compreendiam, que a cada dia que se passava, se reforçavam os laços entre os dois seres. Tinham todos a impressão de viver na atenta expectativa que precede a uma tempestade, e sabiam que o momento viria em que esse silêncio seria quebrado pelo raio e o trovão. Judy sabia que estava agindo por seu subconsciente. Em estado de consciência, absorvia-se em si mesma, como uma criança que aprende a caminhar. Uma profunda modificação se operava nela, a maior que se pôde produzir, a modificação no modo de ver as coisas. Em Londres, preocupava-se principalmente com sua vida e o universo físico que se harmonizavam com esse tipo de vida. Às vezes, quando ouvia executarem Beethoven, ou quando via nos parques brotos verdes e persistentes despontando na primavera, ela se perguntava se tinha uma alma.
Isso, todavia, não ocorria muitas vezes. Sua vida física era tão alegre, tão distanciada de qualquer cuidado e tão satisfatória que absorvia todas as suas atenções, e seu corpo pesava muito na balança. Depois ocorrera aquele momento estranho, inexplicável, em Regent Street, e a balança começara a oscilar e muito lentamente seus pratos se movimentaram. Esse movimento persistira ao curso das semanas recentes. Agora os pratos ameaçavam trocar de lugar, mas não haviam ainda encontrado um equilíbrio. Judy, lutando consigo mesma e refletindo, ela jamais refletira nem lutara com tanto vigor. Estava mais consciente do conflito que se desenrolava em si mesma e que significava a predominância de um mundo sobre o outro. Não obstante, sabia que, quando o momento tivesse chegado, depois da luta, o mundo novo se abriria para ela. Seria mais real do que o antigo. Alcançara, talvez, uma espécie de divina negligência no que concernia às coisas do corpo. A doença e a saúde, a pobreza e a riqueza, mesmo a vida e a morte já não tinham tanta importância. Todas as coisas, tudo parecia inconsistente, como o ar, banais, e o importante ainda estava longe, no outro lado. Ela, entretanto, ainda não se encontrava lá. Estava em uma espécie de terra de ninguém, entre um mundo e o outro, lutando para encontrar sua personalidade, e sentia estar vivendo uma etapa em que tinha que lutar sozinha. Os espíritos vivem a sua vida, disse Ian, e ela sabia que em breve retornaria ao mundo para aí encontrar seus atos e seus contatos com os outros, realizando o seu trabalho sobre si mesma. Mas no momento era preciso que estivesse a sós. Descobrira em si uma pequena centelha e devia voltar-se para ela, abrigá-la com as mãos enquanto crescesse e se tornasse chama. Quando estivesse brilhando intensamente, os ventos do mundo não fariam mais do que atiçá-la. Mas se esses ventos soprassem sobre ela agora, enquanto estava ainda tão débil, eles a extinguiriam. Era o que Ian queria dizer, falando em criar a beleza na solidão. Assim, Judy vivia fechada em si mesma, meditava muito, fazia longas caminhadas com Sarah e, às vezes, muito raramente com Ian. Ela galgava sozinha a montanha de Benfalight, junto à Lagoa Negra, e continha seus pensamentos para deixar que a beleza de Glenswillig nela penetrasse e se incorporasse. E praticava vigorosamente, com coragem, pequenas austeridades em pensamentos e atos. Austeridades por si mesmas banais, mas que exigiam persistência e punham aos seus olhos o seu prêmio. Ela leu muito. Ian deixara os seus livros no quarto que se abria para o oeste, poesia, história e filosofias, e ela cumpriu o tremendo esforço de ler tudo aquilo. Nunca estava consciente suficientemente das intenções de Ian, e era realmente um sofrimento submeter-se a uma tal tensão. Entretanto, quando se assenhorou melhor dos assuntos, experimentou uma exultação, pois seu espírito entrara em um outro reino.
Compreendeu que para aqueles que procuram há mundos por detrás de mundos até o infinito. Quando se tomava posse de um deles, estava-se a sós na soleira de um outro e parecia-lhe que franquear cada soleira significava uma morte e um renascimento. Quando se está vencido e morto pelo desânimo e a fraqueza do espírito, experimenta-se sempre a sensação instantânea de se ver invadido por uma energia nova, e quanto mais penosa for a morte, mais jubilosa será a vida que começa. Judy se pôs a pensar na morte e no nascimento como dois aspectos de um mesmo fato, que tinha o progresso por finalidade. Era como um ser dotado de duas faces. Quando se olha a máscara de Górgona terrificante, mudando-se a direção do olhar, defronta-se os traços magníficos de um anjo. Desviando sua atenção desta alternância entre morte e renascimento, na vida do espírito, ela pensava no coração. Esse órgão inexplicável e aborrecido captava toda a sua atenção, pois que, bem cedo, quando saísse de sua angústia, ocorreriam as profundas alterações, tanto em sua como na vida dos outros, pois um grande amor estava a caminho de morrer e um novo prestes a nascer. Em sua vida, ela amara Charles. Então, ela vivia na expectativa de um determinado programa. Deixara a escola. Era apresentada a esta ou aquela pessoa. Assistia às primeiras reuniões noturnas. Prendeu-se a um homem. O desfecho seria um casamento na igreja de St. Margaret, com todo o cerimonial de hábito. Depois, instalar-se-ia em uma vida cheia de deveres mundanos, até que a morte chegasse. Charles parecia convir-lhe maravilhosamente pelos artigos 4, 5 e 6 desse programa. E tudo aquilo lhe parecer muito agradável e muito natural. Agora, entretanto, tudo se modificara. Sabia que se estava portando muito mal em relação a ele. Por vezes isso fazia-a sentir-se infeliz, mas nada podia fazer. A antiga vida se distanciava dela mais e mais, e no coração, na nova vida, havia Ian. Ela não conseguia compreender inteiramente o que sentia por Ian, pois tudo era diferente do que experimentara por Charles. Não havia nada de sentimental, de emocional no que a atraía para ele, pondo de lado o insensato primeiro momento em certa tarde. Mas isso havia passado e não se repetira. Rememorando tudo, parecia contrário ao que estava para vir, ou a lembrança de algo que houvera e não de qualquer coisa que existia efetivamente. Outrora, quando ela dançava com Charles, o contato de seus braços em torno de sua cintura dava-lhe pequeninos e deliciosos estremecimentos. E quando ele a abraçava ou lhe tocava a mão, ondas de prazer físicos pareciam percorrer-lhe o corpo. Nada havia de semelhante em relação a Aya. Aquilo poderia vir a suceder, pois que no corpo inteiro havia lugar para o amor. Mas isso não parecia importante. Não era o que contaria mais em suas relações. E quando já não existisse mais, bem pouca importância lhe daria.
Mas em todos os outros domínios de sua vida, Ian surgia como o ser central. Em qualquer mundo novo em que seu espírito penetrasse, Ian estaria lá, junto dela. Ali já estaria antes dela. Mas o que fazer? Devia-se descartar-se do seu prezado Charles, que era tão bom para com ela? Nutria muito afeto para com ele. Não podia feri-lo e sabia muito bem que teria com ele uma vida segura e confortável, enquanto que com Ian enfrentaria o desconhecido. Não nutria a ilusão de que com Ian lhe seria proporcionada uma vida confortável. Ele era um idealista e um reformador, e nem os idealistas ou os reformadores são pessoas que conhecem o repouso. Talvez não assegurasse sempre momentos agradáveis. Naquele dia, em Regent Street, ela havia deliberadamente optado pelo caminho mais difícil. Suas relações com Ian seriam de qualquer forma algo de precioso, e ela não sabia ainda até que ponto isso seria assim. Embora livremente devesse aceitar, seriam aquinhoados por um belo amor que os levaria muito alto e muito longe. Assim sendo, custasse o que custasse, devia ser Ian. Para qualquer lado que ela se virasse, ele estaria lá, como uma parte dela mesma. Dos versos de Shakespeare pertencentes a Ian e que ela havia lido, um trecho de um livro gasto pelo uso lhe veio ao espírito. Eu também poderia facilmente separar-me de mim mesmo, que minha alma, repousando em teu coração, tem ali a morada de meu amor. Se me distancio, como alguém que viaja, para ali eu volto sempre. Enquanto esperava que o tempo lhe mostrasse como passar de um amor para outro, e enquanto refletia sobre aquela vida que reunia o coração e o espírito, ela se perguntava se sua morte seria, ela também, seguida de um novo renascimento. Mas Judy não tinha, por temperamento, gostos de um eremita, e num domingo, ao curso do mês de agosto, ela saiu de seu retiro surpreendentemente cedo. Vou à igreja, disse. Seus pais a olharam com espanto, pois, fato inabitual na Escócia, no mês de agosto, a chuva caía em torrentes e o vento, na lareira, fazia um barulho semelhante ao de uma tempestade no oceano. A igreja? Perguntou seu pai. E por quê? Por curiosidade. Eu não irei, disse sua mãe. Está chovendo muito e é preciso permanecer de pé durante as preces. É muito fatigante. Se vais mesmo, leva a cadeira de armar de teu pai. O serviço em inglês é às 10 horas, informou Angus, tranquilamente, pondo o bule de café na bandeja, e o serviço em gaélico ao meio-dia. Vais ao serviço em gaélico, Judy? Quis saber Sir James. Não vais compreender uma única palavra e ficarás profundamente impressionada. Ele se serviu de mingau e de aveia e acrescentou com ar sombrio. Nada é tão impressionante quanto o que não se compreende. Ao qual devo ir assistir, Angus? Perguntou Judy. Angus resmungou. Deves orar a Deus Todo-Poderoso em uma língua que compreendes,
redarguiu em tom severo. Do contrário, poderás dizer assim seja a qualquer coisa de indesejável. Como o nosso pastor, é preciso prestar muita atenção ao que diz. Por quê? É um homem terrível. No domingo passado ele disse em seu sermão que todos nós deveríamos conhecer a bênção da pobreza. Vamos supor que ouvisses esse sermão em gaélico. Sem nada compreenderes, poderias ter dito, assim seja, em voz alta, e no dia seguinte te encontrarias em uma miséria completa. Eu te agradeço por tuas advertências, Angus, disse Judy. Irei à igreja às 10 horas. Angus prosseguiu. E toma cuidado. Põe uma pastilha de menta na boca para te protegeres contra a umidade. Podes te retirar, Angus, disse Lady Cameron com rispidez. O hábito de Angus de se imiscuir em todas as conversas travadas no momento das refeições irritava superlativamente. E ela lamentava que Ian não tivesse noção da maneira como deveria vestir os empregados. Judy vestiu o impermeável, colocou seu chapéu marrom e Angus deu aos seus sapatos um último esfregão com um trapo de lã amarela e poeirento para fazê-los brilhar. Em seguida, ofereceu-lhe algumas de suas próprias pastilhas de menta para que as chupasse durante o sermão. Teu patrão estará lá? Perguntou-lhe. Deverá estar, disse o velho com severidade. Se não estiver, conte-mo e eu lhe falarei em particular. A chuva caía ainda quando Judy, carregando a cadeira desmontável, se dirigiu patinando na água à igreja. Os cimos das montanhas estavam ocultos pela colina da chuva e ouvia-se de todos os lados o ruído da água escorrendo. Nos dias precedentes, os caminhos estavam secos e apenas os regatos de certa importância manifestavam sua atividade. Naquela manhã, centelhas de pequenas cataratas tinham nascido do temporal e se precipitavam nos flancos das montanhas. O vento turbilhonava a superfície habitualmente calma do lago e formava miniaturas de vagas, e fustigava com cólera o cimo das árvores. Entretanto, na Escócia, Judy aprendera a amar o vento e a chuva. Em Londres, eram coisas desagradáveis, mas ali no norte tornavam-se grandes forças vivificadoras, cujo poder era embriagador. Judy sentia que nada de mal podia delas advir. Se o poder que permitia o seu desencadeamento era terrível, assim o era graças à sua pureza. Um último golpe de vento empurrou-a para a igreja. Esta tinha as paredes pintadas a cal e um telhado de ardósias cinzentas. Era de uma simplicidade que tocava a fealdade. Judy se perguntava, e não era a primeira vez, por que os escoceses pareciam incapazes de construir belos edifícios. Julgava que, talvez, a grandiosidade da natureza os desencorajasse. Quando se decidiam a construir uma igreja e completavam as massas esculturais das montanhas, julgavam impossível entrar em competição com elas e, de desespero, depois de terem colocado um telhado sobre pedras empilhadas, deixavam tudo por isso mesmo e iam beber nas tavernas. Sob o pórtico foi acolhida com demonstrações amigáveis por Mr. Campbell, o merceeiro
e assistente do pastor. Ele auxiliou-a a tirar o impermeável e as galochas e conduziu-a triunfalmente para a nave. Ela estava receosa quanto ao local que iria ocupar. O homem queria que ficasse na frente, porém Judy estava firmemente resolvida a permanecer ao fundo por causa de sua cadeira de armar. Entretanto, ela estava acostumada a sempre ter ganho de causa em relação aos cavalheiros, e Mr. Campbell logo foi derrotado. Com suspiros, porém, adoçado pelo sorriso que ela lhe dirigiu quando finalmente cedeu, ofereceu-lhe um grosso livro preto e se retirou. Ela colocou a cadeira de abrir sob o banco para dela se servir ulteriormente e olhou em torno. O aspecto interior da igreja era ainda pior do que o exterior. Filas de horrorosos bancos de pinho faziam face a um estrado também horrível em pinho que o pastor devia ocupar. As severas janelas estavam guarnecidas de vitrais esverdeados e as paredes caiadas estavam nuas, à exceção de placas de metal de aspecto deprimente. Embora já fossem quase 10 horas, não havia quase ninguém. A família Campbell, com luvas de algodão branco, MacGregor, o incompetente faz-tudo, alguns alunos das escolas e velhas devotas com seus gorros negros. O vale era pouco povoado e a maior parte dos camponeses, pensava Judy, devia ir ao serviço em gaélico. Tudo era triste e quase angustiante naquela igreja, e, no entanto, ela percebeu que a amava. Sentiu-se surpreendida por descobrir que, efetivamente, a amava, pois, em raras ocasiões em Londres, concedera ornar com sua pessoa um santuário religioso. Sempre escolhera uma igreja em que a decoração, a iluminação, a ornamentação floral e os agradáveis perfumes estivessem em harmonia com sua própria elegância. Enquanto que ali nada tinha a ver senão a tempestade através das janelas e as placas metálicas sobre as paredes. Olhou de novo para estas últimas e reteve a respiração. Todas eram consagradas aos MacDonalds, que tinham morrido na África do Sul e nas Índias. MacDonalds, os filhos de um misterioso tio de Ian, que tinham morrido na Grande Guerra. MacDonalds, que tinham permanecido em casa e provavelmente haviam morrido no próprio leito em que Judy dormia. A maioria deles tinham sido mulheres e moças. Margaret, Lavínia, Janet. Judy olhava com avidez em seu redor para ver se havia uma placa consagrada a Judith MacDonald. Mas a igreja era muito nova. Nada se via ali que fosse além da Guerra da Crimeia. A placa comemorativa de Judith, Judy cogitou, está em meu próprio coração. É aqui que ela está inscrita. Talvez fosse por isso que ela amava aquele local. Judy cogitava que a lembrança é uma coisa muito estranha e que uma igreja parecia uma recordação pelo poder que tem de destruir o tempo e o espaço. Entra-se ali como se entra em uma recordação, e quando a porta se fecha às nossas costas, instantaneamente os efeitos destrutivos do mundo material cessam de se manifestar
e não há mais entre aquelas 4 paredes senão acontecimentos e existências inatingíveis. De súbito, Judy soube porque fora àquela igreja nua e triste, não pela curiosidade, mas porque acabara de descobrir que há certas coisas indestrutíveis e que ela desejava estar no plano humano entre aqueles que haviam feito a mesma descoberta. Não teve tempo de refletir melhor, pois ouviu a porta bater. Uma gelada corrente de ar percorreu a igreja e Mr. Campbell, precipitando-se pela nave central, radiante, lhe disse que Ian havia chegado. Este atravessou a igreja sem ver Judy, movimentando-se, ia tirando seu impermeável lavado pela chuva, mas quando se voltou para tomar lugar em seu assento, viu-a e voltou sobre seus passos. Judy, vem cá para a frente, vem assentar-te perto de mim? Eu não posso, sussurrou Judy, por causa de minha cadeira de abrir. Cadeira de abrir? Eu trouxe a cadeira de abrir de meu pai para me assentar durante as preces e ninguém me pode ver pelas costas. Ian não pareceu julgar aquilo engraçado e ela imaginou que, quando tivessem saído, ele provavelmente a reprocharia. Tomou lugar perto dela sem nada acrescentar. Então, uma porta se abriu na extremidade do fundo da igreja. O pastor, vestindo uma toga, entrou e subiu ao estrado de pinheiro. Iniciou-se o mais sombrio ofício ao qual Judy jamais assistira, e, entretanto, agradou-lhe. Foi como a tempestade por detrás das janelas, qualquer coisa de terrível e de austero, mas com súbitas e fulgurantes belezas. Ela pensou, o que havia de sombrio e de rude naquela região marcara o espírito daquela gente e também a religião. Lembrava-se da religião tal como a vira na Itália, com os sinos soando nos campanários, as madonas em vestidos azuis, no cruzamento das ruas, levando em seus braços um menino Jesus sorridente, os cantos harmoniosos dos monges, os perfumes do incenso e ramalhetes de flores atiradas aos pés dos santos. Lá, sob o morno sol, os homens e as mulheres adoravam o seu Deus com risos e sinos, a beleza das cores, mas aqui, nessa fria região do norte, ele era adorado com simplicidade e austeridade. Ela não se serviu da cadeira de armar, pois teve o sentimento de que Ian tê-la-ia severamente desaprovado. Experimentava dores nas pernas, a força de permanecer de pé e imóvel durante as intermináveis preces do pastor, mas quando murmurou a Ian, posso me sentar? Ele se limitou a responder, por quê? Assim sendo, ela permaneceu de pé. Foi um alívio quando vieram os hinos, que pareciam cantos fúnebres. Cantavam nos assentados. Não havia órgão, porém Mr. Campbell os dirigia com uma voz terrificante, um demitom muito alto, e cada um o acompanhava no registro que lhe parecia conveniente. Ao fim do serviço,
o ministro fez um tumultuoso sermão sobre um assunto dos mais curiosos, o orvalho e a perseguição. Ele via no orvalho o símbolo da renovação da vida e considerava as perseguições como o bem mais elevado que a vida possa conhecer. Mas não só os vivos podem ser perseguidos, disse com grandes gritos e largos gestos. Eis porque deveriam orar para que os benefícios de Deus pudessem cair em seus espíritos, como o orvalho, e fazê-los renascer e renascer. Judy estremeceu, ligeiramente ouvindo essas palavras, embora estivessem em perfeita harmonia com suas novas descobertas. A vida devia se renovar incessantemente, para que pudesse sofrer de novo e sem cessar. E com que finalidade? A perfeição? Gritou o pastor, agitando os braços. O ciclo dos renascimentos e dos sofrimentos deveriam prosseguir até que a perfeição fosse um fato concreto. Judy pensava nos comentários e na selvagem alegria que experimentavam ao ser perseguidos. Depois pensava em Ian e no seu ideal da utopia. A qualquer preço, e sentiu seu coração desfalecer. Atirou-lhe um olhar de viés. Ele se mantinha assentado, muito teso, em seu banco duro, os braços cruzados, e tinha um ar sombrio e meditativo. As raízes de seu ser pareciam se lançar muito profundamente no passado, e ela sentiu, como tantas vezes ocorria, que temia um pouco por ele, que pessoas terríveis eram aqueles MacDonalds, e ela, que poderia seguir um caminho fácil ao longo de seus dias, havia, pelo contrário, escolhido associar sua morte à dele. O sermão terminou e uma explosão oratória. Onde estiverdes, gritou o pastor, o orvalho poderá se expandir sobre vós, se o desejardes. Ele chove tanto sobre os ramos do feto desnudo, quanto sobre as rosas do rei. Entrai no caminho em que cai o orvalho. Então, sempre obsedados pela ideia do orvalho, os assistentes cantaram uma paráfrase do Salmo, cujas linhas assombraram durante dias o espírito de Judy. No seio da beleza sagrada da manhã, tua juventude será como o orvalho. O que significavam exatamente aquelas palavras? Sua própria juventude, que ela temia tanto perder, seria perpetuamente renovada? Agora eles estavam do lado de fora e subiam juntos o caminho. A tempestade amainara. As montanhas estavam da cor da uva, com manchas verde-amareladas. Lá onde o sol as tocava, e um arco-íris começava a se desenhar entre as nuvens de um azul de ardósia. Amanhã, comentou Judy, é um dos dias que consagras à medicina. Irei ajudar-te. Não farás nesse sentido, disse Ian. Por que não? Judy indagou com os olhos brilhando. Porque isso desagradaria tua mãe? Verás coisas dolorosas, não saberias o que fazer para ser útil e... Ele agitou os braços em sinal de impotência. Não sei o que poderia fazer de ti. Não
precisas te preocupar com o que fazer comigo, disse-lhe a moada. Não estou habituada a que se preocupem comigo. Sempre faço por mim mesma o que é preciso ser feito. Penso, mas não, Judy. Não é possível. Seu tom era resoluto, mas Judy também estava resolvida. Eu irei, Ian. Eles se mediram com um olhar e ela compreendeu, para sua grande surpresa, que encontrara durante pelo menos um momento alguém tão obstinado quanto ela. No dia seguinte, ela se levantou mais cedo do que o de costume. Leu durante 1 hora e desceu quando o gongo retiniu, animada por esse sentimento de ser capaz, sentimento extraordinário e, não obstante, quase sempre injustificável, que se experimenta sempre que se levanta mais cedo. Durante todo o desjejum, ela se mostrou amável e alegre, talvez mesmo um pouco alegre demais, pois seus pais a olharam com um ar de suspeita. Ela vestia, eles notaram, um leve costume que parecia antes um vestido de trabalho, com a cintura mais apertada e de costume, e os mais apertada do que de costume, e os cachos de seus cabelos, habitualmente livres e flutuantes, presos à nuca. Era visível que qualquer coisa estava em preparação, e Lady Cameron suspirou. A maneira como Judy se tinha comportado até ali, seu retiro solitário, seu humor meditativo, seu modo de deixar as galochas onde não devia e de não prestar a menor atenção ao que se dizia, tudo isso, embora perturbador, era pelo menos inofensivo. Lady Cameron sentiu que se poderia, talvez, dizer a mesma coisa quanto a essa nova maneira de ser. Ela sabia perfeitamente bem, depois de penosas experiências anteriores, que quando Judy apertava tão estreitamente sua cintura, era sinal de que iria causar qualquer aborrecimento. — Que vais fazer esta manhã, Judy? Perguntou com um ar desconfiado. — Vou passear um pouco, mamãe querida. Aquilo tinha um ar bastante inocente, mas Lady Cameron percebeu que ali devia haver outra coisa. Judy terminou muito depressa seu desjejum, desculpou-se, abraçou a mãe com surpreendente manifestação de afeto e desapareceu. — Para onde foi? Perguntou Lady Cameron. Ela nunca me abraça assim, salvo quando se prepara para fazer qualquer coisa que, sabe, eu não aprovarei. Não vá embora, a história continua.